paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos nossos corações para todo sempre. E hoje eu peguei um texto que a minha tia Sueli me enviou, que diz o seguinte: segue servindo, aceita o chão de pedras em que pises, e sob o teu pesar, sofrendo embora, se a força da fé para quem chora, nas privações de múltiplos matizes. Segue servindo ao bem, estrada fora, sem exibir as próprias cicatrizes. Ouve a mágoa dos grandes infelizes, que lhes parece noite sem aurora. Fita os irmãos nas trilhas que receias, e ante o quadro das lágrimas alheias, eis que o teu pranto, enfim, desaparece. Compreenderás então, no fel da prova, o recurso do céu que te renova, nas bênçãos de Jesus, que não te esquece. É um texto de Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier, Carlos Abacelli, do livro Parnaso de Além Túmulo. Eu achei muito pertinente esse texto. Quando eu vi, aí eu pedi para minha tia me mandar, né? Minha tia Sueli, que está aí, nos vendo. Oi, pessoal. Oi, Patrícia, minha prima também. Então, eu agradeço muito por ter me enviado esse texto, porque ele vai servir para esta noite, né? E agradeço muito por ter me enviado para a gente poder refletir um pouquinho a respeito. E o Pedro vai fazer aqui a palestra falando sobre a verdadeira caridade. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre permaneça conosco em todos os momentos de nossas vidas, né? Gente, primeiramente quero agradecer a todo mundo que destina um pouco do seu tempo precioso a ouvir as verdades que o Espiritismo tenta nos trazer, e mais que isso, reflete aí a bondade de nosso Mestre Jesus através de suas palavras que nunca passarão, e que nós pedimos na noite de hoje que possamos aprender e reter algumas coisas da nossa vida. Quero aproveitar também e agradecer ao nosso amigo, o Neto Freitas, que tem colaborado assim de forma espontânea, maravilhosa com a gente, né? No sentido de editar, colocar lá no YouTube essas palavras que a gente vem realizando aí. Hoje eu estava consultando lá, já estou me sentindo até importante, tenho bastante já, é impressionante, né? E muito legal. Obrigado, Neto. E quero pedir a vocês também paciência, porque eu não sou, como é que eu posso dizer, não estou habituado a ser filmado, né, com frequência, e eu noto que muitas vezes eu cometo muitos erros que não deveria, né, diante das câmeras, me tocar, fazer expressões, alguma coisa assim, mas eu não consigo deixar de ser eu. Eu também faço isso, gente. Então, como não é coisa profissional, senão certamente teria alguém para me corrigir. Olha, você está fazendo careta, olha, você está virando o olho, olha, você não pode fazer isso. Mas eu sou eu, né? É só quando a gente assiste que a gente percebe, né? As caras e bocas. Então eu vou procurar fazer o menos possível hoje, mas fica difícil, né? É mais uma coisa que a gente vai tentando aí. Mas o que mais importa mesmo é a comunicação. O que sai da gente, o que sai da boca da gente. E hoje, o que vai sair daqui é sobre a verdadeira caridade. Por que a gente utiliza esse termo, a verdadeira caridade? Se você dá a impressão de que existe a falsa caridade. Não. Caridade é caridade. Mas assim, algumas coisas que nós pensamos ser caridade, nada mais é do que nossa obrigação social. Que as pessoas intitulam como caridade, e a partir daí ficam até se autopromovendo, dizendo: olha como eu sou caridoso. Eu doei uma roupa velha, eu doei o meu sapato que não uso mais, eu dei uma cesta básica para alguém, eu agasalhei aquela pessoa, eu fiz tal coisa. Isso chama-se obrigação social. E todo cristão, na acepção da palavra, tem que ter em mente que a obrigação social é necessária. Se você pode, você tem que ajudar o próximo. Agora, não fique pensando que é caridade. Nós vamos colocar aqui o que é a verdadeira caridade segundo Jesus. Segundo
os espíritos superiores que nos orientaram a respeito disso, que contribuem para que nós possamos agir de forma correta, né? E dar sentido a tudo que nós fazemos. Muitas pessoas não é nem por maldade, é porque não sabem mesmo. Fala, eu já fiz minha caridade essa semana. Eu fui na igreja e doei lá para o padre R$10, ou seja o que for. Isso não é caridade. Vamos conhecer o que é a verdadeira caridade? Vamos lá. E para quem já sabe, vamos relembrar, não é? Allan Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos, questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A vida tem que perdoar ele, é por isso. Vamos repetir? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. Mas e o que eu faço? Já disse, é obrigação social. Sua importância se evidencia quando lembrado o lema proposto por Kardec: fora da caridade não há salvação. Nenhum espírito atingirá o estado de espírito puro ou estado de salvação sem a prática da caridade. Vou fazer uma pequena observação aqui. Fora da caridade não há salvação. Eu me comprometo, um dia eu vou explicar isso. O que é essa salvação? Não é aquela salvação do seu corpo ou do seu espírito que vai para o céu, essas coisas todas. Um dia nós vamos comentar a respeito do que é essa salvação. Mas já adianto que a salvação é de nós mesmos, tá? Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e por aí vai. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A verdadeira caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, se residir em nós um resquício que seja de orgulho e egoísmo, nós ainda não estamos praticando a verdadeira caridade. É implícito dizer que para você ser considerado caridoso, você tem que jogar fora o orgulho e o egoísmo. Muito bem? Então vamos ver aqui. Jesus ensina a necessidade de sermos caridosos por esses versículos que eu vou citar para vocês agora. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus exemplificou isso. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mateus 25, versículo 44 e 45, diz o seguinte: então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Isso daqui é uma continuidade, que eu ia colocar todo o capítulo, né? De quando Jesus disse que, afirmou que quando ele estava nu lhe cobriram, quando ele estava com fome lhe deram de comer, quando ele estava necessitado suprir as suas necessidades. E os discípulos perguntaram exatamente isso: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? É o que Jesus lhe respondeu. Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, que somos nós, o não fizeste, não o fizeste a mim. Em algumas traduções bíblicas, de alguns capítulos, em alguns textos evangélicos, diz exatamente assim: tudo aquilo que fizerdes para esses meus pequenininhos, estarão fazendo a mim. Então essa é a necessidade. Mateus 6, 1 a 3, diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles, aliás,
não tereis galardão junto de vosso Pai. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Por que eu inseri esse texto aqui? É justamente para diferenciar o que é esmola e o que é caridade. Jesus já observava isso. Tem gente que, além de fazer a obrigação social, ainda põe no Facebook. Agora é a moda, né? Põe no Instagram. Instagram. Eu dando de comer para o pobre. Eu levando não sei o que para fulano. Achando que é caridoso. Aí você está incorrendo em 2 erros. Primeiro, que não faça a sua esquerda. Que não saiba a sua esquerda, o que a direita faz. É isso? Às vezes é colocado, algumas instituições colocam no Facebook para mostrar que aquilo que arrecadou isso das pessoas. Satisfação. Para mostrar bem o que foi feito, né, com aquilo que elas doaram. Sim, aí é satisfação. Você dá uma satisfação, por exemplo, a gente recolhe lá no centro, uma ajuda esporádica, que acabou sendo até permanente quase, para o nosso asilo. Não o nosso asilo, o asilo que a gente contribui espontaneamente. Né? E aí a gente presta contas. Que afinal de contas, a gente presta conta, porque afinal de contas, as pessoas que contribuem, não que o fazem querendo, confiam em nós, mas para que seja tudo bem claro, bem explicado, a gente fala, olha, chegou lá, agradeceram, às vezes pode comprovação, não é ninguém nos cobra, mas é de bom tom, toda vez que a gente arrecada alguma coisa, dar satisfação a quem fez a arrecadação. Mas quando a gente entrega, a gente não fala assim, fui eu, fulano, não nomeia. Fala, nome da instituição. Foram as pessoas né, que lá contribuíram, o nome da instituição está aqui para vocês. Né? Então, vamos deixar claro essa primeira etapa da nossa conversa. É importante e é quase que um dever cristão auxiliar materialmente a quem tem fome e a quem tem sede e a quem precisa de alimento, precisa de roupa, precisa, enfim, dos materiais que vão suprir as suas necessidades básicas de vida. Mas a verdadeira caridade nós teimamos em não praticar. Temos a oportunidade todos os dias, com todas as pessoas, todas as horas, mas não fazemos. Existe como foi dito aqui, olha aqui, o que seria você ser benevolente com todos. Benevolência, ser bom, ser prestativo, agir com gentileza com todos. Fazemos? Como a exemplo do que eu falo lá no centro, quando eu estou à frente conversando, eu falo, não precisa responder para mim. Toda pergunta que eu fizer, responda para si mesmo. Você é benevolente para com todos. Todos quem? Todos amigos? Todos parentes? Nem às vezes isso. Nem com os parentes de casa somos benevolentes. Usamos expressões que machucam as pessoas. Usamos expressões que até pode deixar de machucar de tanto que a pessoa já acostumou com a sua falta de benevolência. Me traga um copo d'água, por favor. Pois não, querido. Está aqui, não, estou falando. Agora chega assim, pega a água para mim lá. Você é folgado, hein? Né? Ela sabe. Ou com seu filho, vem aqui já. Não usa, por favor, só porque é uma criança. A criança vai repetir aquilo que ela ouve. Vem aqui que eu estou mandando. Eu sou seu pai, eu estou te mandando. Eu estou mandando você fazer isso. Tá?
Claro que a borboleta vai apertando de acordo com a reação da pessoa. Né? Aí existem alguns momentos que a criança precisa saber quem é que realmente... Rédeas, né? É. Mas não custa você ser benevolente. Toda vez que você fala alguma coisa para a pessoa, pede alguma coisa, ou então, ô fulano, você está surda, você não ouviu? Faltou com benevolência. Verdade. Indulgência, quer dizer, desculpar o que as pessoas fazem. Para você não ficar com cara de tacho, seja indulgente. Porque às vezes você pode chegar e falar assim, nossa, como você está banada, às vezes você está dando bronca na pessoa, você vai e derruba uma coisa. E agora? Você acabou de dar bronca porque alguém derrubou alguma coisa lá. Aí você revida já para se defender, dizendo o seguinte, também eu fiz isso porque você me deixou bastante nervoso e eu não vi a coisa assim. Ué, você não foi indulgente com ela, agora quem será com você? Dê um exemplo caseiro, banal, porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é dentro de casa, inclusive os acidentes, né? A grande maioria dos acidentes que acontecem dentro de casa. Então você não consegue ser indulgente nem benevolente com quem você ama, com quem você está. Você não dá vaga, você não dá passagem para alguém que pede no trânsito. Folgada, aqui você não vai entrar. Isso é prática da indulgência, prática da benevolência. E não é para exigir dos outros a mesma coisa, não. Está aqui, ó, indulgência para as imperfeições dos outros. E a última que prova que ninguém é caridoso, coisa nenhuma, perdão das ofensas. A maioria das coisas é bateu, levou. Não é? É. Bateu, levou. Ou então não deixei barato. Isso não vai ficar assim. É você. É sua mãe. A pessoa que xinga é sua mãe. É você. Às vezes nem foi ofensa. Eu sempre lembro de uma coisa. Gente, eu estou falando, mas eu não consigo também não, tá? Só estou falando porque é o que precisa ser dito. Eu já falei que o Espiritismo é um remédio amargo. Ele não está aqui para falar o que a gente quer ouvir. Está aqui o que a gente precisa ouvir. Então, muitas vezes, eu sempre lembro do Chico, que ele fala assim, olha, eu não me ofendo, não. Eu não me ofendo porque eu não considero ofensa o que as pessoas falam. Assim como Gandhi falava, a arte de perdoar está em não se ofender. Você só precisa perdoar alguém se você acha que foi agredido de alguma forma, não é verdade? Agora, se você não se sentiu ofendido, não se sentiu agredido, você não tem que perdoar. Olha que maravilha! Já pensou? Tudo que fizer para a gente, todas as pessoas maledicências, tudo aquilo que incomoda a gente deixar de lado, fala, não me ofendi, então não tem por que perdoar. Feliz aquele que não precisa perdoar ninguém. Isso não significa que não vai sofrer agressão. Estamos aqui, nos acotovelando com os desencarnados dentro do mesmo âmbito terreno, justamente para galgarmos evolução. A gente procura fazer uma coisa linkada à outra. Semana passada nós falamos exatamente isso, né? No passado foi o objetivo, né? Foi, o objetivo da vida. Então o objetivo da vida, galgar elevação espiritual. De que forma? Comendo manjar? Não. É sofrendo as vicissitudes. O que é vicissitude? É tudo aquilo que te causa incômodo, preocupação, dor, lamúria. Não devemos ter lamúria. Temos que encarar as vicissitudes. E pelo amor de Deus, não vamos usar o termo encarar de frente, porque eu nunca vi ninguém encarar de costa. Encarar já está dizendo que é de frente, não tem como encarar de costa. A gente ouve bastante, né, na televisão, pessoas aí, temos que encarar esse problema de frente. Ué, encarar o que é? De frente, não precisa... Bom, mas isso é um detalhe. Eu já falei que eu tenho um problema, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho da caridade moral e a caridade... Oxe, escrevi errado. É caridade material versus caridade moral, que alguns de nós chamamos também de caridade espiritual. Isso faltou aqui. Muitos confrades, inclusive nós, do nosso meio espírita, fala da caridade moral, que na verdade é espiritual, e da caridade material.
a julgar porque eu acabei de falar agora há pouco, nós vamos ver que a caridade material praticamente não existe. Já que nós concordamos que ela não passa de uma... Tá prestando muita atenção. Ai, meu Deus do céu. Não passa de uma obrigação social. Foi o que eu disse. Não é? Não vai desanimar o povo. Não. Ué, nós não estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para ler os textos, digerir, aprender e aplicar. Às vezes não entendemos. Por isso que a gente não aplica. Às vezes entendemos, mas não retemos. Por isso que a gente não aplica. Às vezes nós entendemos, retemos, mas na hora de aplicar não conseguimos. Mas tudo isso é com a prática, é com a constância da coisa que a gente vai chegar lá, né? Então, eu fiz a minha caridade essa semana. Ah, já fiz caridade essa semana, não vou fazer a semana que vem. Sabe, a gente coloca, na matéria, a gente coloca condições, oportunidades e possibilidades. Não é todo dia que a pessoa pode chegar e, por exemplo, doar um mantimento para alguém, que vai lhe faltar a casa. Não é? Eu não vou dar todas as minhas roupas, não posso andar nu. Então, quando é que a gente doa essas coisas? Quando nós temos em sobra, aí é que está, lá no finzinho a gente vai ter uma surpresa. Quando você não doa uma camisa que você comprou ontem, doa? Não. Você compra aquela que está em boas condições, mas eu não quero, mas eu comprei uma, eu vou doar aquela outra. Isso é boa prática cristã, mas não passa de obrigação social. Os alimentos, quando alguém bate na nossa porta lá, só tem alguma coisa para me dar? Você pega e fala, espera um pouquinho que eu vou te dar toda a minha compra, que eu te digo, não. Você separa lá alguns itens. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, e alguns até falam assim, eu comprei dessa coisa que não gostei e estou dando para ele. Depois fala, eu vi como sou caridoso. Percebem a coisa? Comprei aquele fubá, não gostei muito não, vou dar para esse cara aí. Onde é que está a sua caridade aí, o cara pálido? Onde é que está a sua caridade aí? Tudo bem, beleza, você deu o fubá que você não gostou, você deu para ele lá, ótimo. Deus abençoe, que tenha mais na sua casa. De repente você não gostou, mas pois é bom, né? E outra, que seja bom. Pé de necessitado não tem tamanho. Estômago de quem está com fome não tem menu. Temos que pensar assim, né? Então, mas é uma obrigação. Como é que você vai deixar uma pessoa morrer de fome na sua frente? Me fala. Não importa qual é a sua religião, não. Não importa o quanto você goste das pessoas ou não. Mas assim, o que eu digo, essa obrigação social tem que estar enraizada em nosso peito e fazer com que nós façamos isso sem alarde. Que é exatamente o que Jesus chamou a atenção aqui. Não saiba a sua direita o que fez a esquerda. Eu sempre confundo. É o contrário. Não importa, é uma ou a outra. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Eu sempre falo o contrário, porque eu sou destro, né? Então, quem é canhoto não vai errar nunca isso daí. Mas não importa, figurativo isso daí. Então não saiba uma mão que a outra faça. Pronto. Então, na verdade, de repente a pessoa pode passar a vida inteira fazendo só a obrigação dela. E achando que é caridoso. E não aí foi quando caridade. chega lá, na tela do éter, quando for colocado ali, aí lá vem o Clarence, vem aqueles amigos espirituais lá, falam, oh, muito bem, vamos ver o que você fez aqui. Mas eu sempre fui caridoso. Nunca foi. Ele dava as coisas, achando que aquilo era caridade. Vou falar uma coisa aqui que é pesada, mas temos que estudar, que é a realidade. Eu vi foto do marqueteiro de Adolf Hitler, os generais de Hitler, na igreja, na Alemanha, com a neta no colo, rezando lá e fazendo donativo para a igreja. Ato caridoso, as pessoas pensam. Horas depois eles estavam no campo de concentração, supervisionando a morte de mais de 200 pessoas na câmara de gás. De crianças, né? É. Caridoso? Não chegamos ao extremo, mas tem muita gente. Na época da escravidão, todos os senhores de engenho iam para a missa, faziam os donativos lá. Depois espancavam os negros no tronco. Isso é caridade?
são coisas que a gente tem que levar em conta e pensar. Esse é um contexto humano. Eu não estou inventando nada não. Quem quiser está disponível lá. Tem uma foto inclusive que foi usada até pelos anticristãos. Hitler saindo da igreja. Aí, ele era cristão. Quem falou que ele era cristão? Ele é frequentador de igreja. Como a grande maioria. É frequentador de igreja, é frequentador de centro espírita, é frequentador de igreja evangélica, de igreja católica. E não é cristão. Existe a mínima possibilidade de alguém ser chamado de cristão que faça o que esses homens fizeram? Carregar essa peste, carregar esse título de cristão não é para qualquer um, não é fácil. E nós estamos aprendendo a ser cristãos. Então, se a gente está aprendendo a ser cristão, a gente tem que aprender exatamente todo o contexto da palavra de Cristo, que não é fácil de ser seguida, de ser entendida, de ser colocada aqui dentro. Ninguém, nem muito menos o Espiritismo, nem falo pelo Espiritismo, porque não fui o decodificador, muito menos o fundador, muito menos, eu sou apenas um pequeno propagador daquilo que a gente sabe, ou aprendeu a duras penas. E isso não significa, pelo fato de eu dizer que vocês não são caridosos, não significa que eu não esteja incluído. É claro que eu estou, porque se me faltar a benevolência, que falta às vezes, a indulgência, mais ainda, e o perdão, mais ainda, nossa, mas eu tenho o caminho, eu sei o que eu devo fazer. Então, na medida do possível, eu sou indulgente, benevolente e exercito o perdão das ofensas. Tentando imitar Chico e imitar Gandhi. Tentar não se ofender. É uma dica. De onde parte a agressão? Certa vez lá no nosso centro, eu já cheguei a fazer uma palestra exatamente dando essa dica também. Você passa, vou usar até o mesmo exemplo, você passa pela rua, você está caminhando. Aí vem um cidadão ou uma cidadã, toda estroncha assim, e te xinga, qualquer palavra que seja. Você olha, oxe, por que está me xingando? Nem conheço, por que é que você vai se ofender com aquela pessoa? Você vai imaginar qualquer coisa. Ah, doida, está me confundindo com alguém. Tá. E por que não fazemos isso quando alguém conhecido nosso faz a mesma coisa? Ah, não, ele deve estar atravessando algum momento difícil, ou não chegou ainda onde eu estou. Não é querer se elevar acima dos outros. Tem uma diferença muito grande. Tem gente que adquire um certo conhecimento, uma certa posição, vide os bispos, cardeais, que se acham intocáveis e puros e perfeitos, e não são. A gente tem que falar da nossa casa, né? Como a gente não tem, a gente que eu digo, o espírita, né? Os espíritas não têm autoridades taxadas lá, né? Dadas pelos outros. Não temos título de pastores, nem bispos, nem papas, nada disso. Nós temos apenas espíritos um pouco mais avançados que nós, que a gente se espelha. Mas uma vez que perguntaram, quem é o Papa do Espiritismo? Meu Deus, ninguém. Uma outra falou para mim assim, Allan Kardec é o Papa de vocês, né? Não. Aí tem que ter indulgência. Né? Aí tem que ter indulgência para responder. Não, esclarece. Não, não temos. Porque a máxima que somos todos iguais perante a Deus tem que começar dentro da sua religião, ou não? Bem, mas isso aí é outro assunto, tá? Então, como nós não temos esse tipo de coisa, é legal porque cada um pode ser o propagador do Espiritismo, desde que se fundamente no que vai falar, né? E minimamente tenha a intenção de praticar. Eu disse uma certa vez, vou repetir aqui, não sei, pessoas que não ouviram, que eu não falava de perdão enquanto eu não consegui perdoar. E nenhuma palestra minha eu usava ela como parâmetro para a conversa. Adiantava eu chegar e falar assim, nós temos que perdoar, aqui está escrito, e cita a Bíblia, e cita
texto do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese. Nossa, super conhecedor, tá bom. Mas eu não conseguia perdoar. Então como é que eu vou falar de uma coisa que eu não consigo fazer? Ou pelo menos estaria trilhando. Eu só voltei a falar do perdão quando eu realmente consegui perdoar. Aí eu estou falando de coração livre, gostoso, sabendo o que estou falando. Então, da caridade, eu também já sei. Quando as pessoas falam, se vier falar assim, nossa, vocês praticam a caridade. Sim, lá no nosso centro a gente pratica a caridade. Sabe por quê? Porque a gente acolhe as pessoas que vêm com problema. A gente aconselha as pessoas, a gente apresenta a solução para aqueles problemas espirituais. E não é só fazer desobsessão não, gente. Tirar amigos que estão nos prejudicando, não. É dando esse tipo de orientação. De como você pode se melhorar. Até porque o único responsável pelo que nós fazemos, produzimos e somos nós. Então eu não posso tirar dela uma coisa que está enraizada no coração dela. Eu tenho que falar com ela, dar elementos para que ela chegue à conclusão que precisa tirar aquilo de dentro dela. Diferentemente, não é crítica, é constatação. Diferentemente de outros irmãos de outras religiões que impõem, olha, até vestimenta. Você tem que estar dessa forma, porque aos olhos de Deus... Eu não tenho, ninguém tem procuração de Deus. A maior demonstração de amor que Deus nos deu foi trazer Jesus Cristo para nos guiar. Jesus trouxe o que Deus espera de nós. Então, eu não preciso que um homem, feito à imagem e semelhança de Deus, assim como eu, dite o que eu tenho que fazer. Porque Deus quer, através dele. Mentira, balela, desculpem-me. Impossível isso acontecer. Jesus nos trouxe a receita do bolo. Mas quem tem que fazer o bolo somos nós. Não adianta eu delegar para ela. Ela pode até tentar fazer o bolo dela para mim, mas não vai ter jeito. O que vai valer é o bolo que eu fiz. Se você passa para o lado de lá sem bolo nenhum, rapaz do céu, não vai para o inferno não existe isso. Você vai voltar aqui para aprender a fazer o bolo. E a nossa receita, e o nosso mestre Cuca, que é Jesus, nos trouxe milhares de Masterchef, né? É o chefe dos chefes. Trouxe aí os ingredientes que nós temos que ter para que o nosso bolo saia bem feito. Né? E o elemento caridade versus obrigação social tem que ficar guardado na nossa cabeça. E já que é uma obrigação, então eu sou obrigado, você é obrigado no seguinte sentido. Não tem como você ser feliz, não tem como você progredir se você deixar um irmão teu caído ao solo, podendo fazer alguma coisa. É por isso, mais um parênteses que eu vou abrir aqui, é por isso que nós temos que ter piedade da alma dos nossos políticos. Pense. A princípio temos revolta, brigas na internet, mas na verdade, piedade da alma desses caras. Bom. A indulgência, né, que você falou, né? A indulgência. O ato deles, anticristão, mesmo aqueles que se dizem cristãos, não importa. O que importa é o ato. E não sou cristão. É o ato. Você vai ser avaliado, que eu já disse que não pode se julgar, é óbvio que não pode, mas você vai ser avaliado por quem de direito, e não nós, pelas suas ações. De novo vou falar. Acho que todos os vídeos que nós fizemos até hoje eu falo a mesma coisa. A cada um segundo as suas obras. Isso é para entrar na cabeça da gente. Não adianta eu culpar a Jaque. Não, eu fiz tal coisa porque ela... A cada um segundo as suas obras. E a pessoa que decide fazer aquilo. O resto é desculpa que cola aqui. Mas no plano espiritual não cola. Não tem como se esconder.
Não tem como se esconder. Então às vezes você pode até chegar e falar assim, hoje eu não estou afim de ir lá ajudar ninguém. Ué, é um direito que você tem. Mas não sempre. Hoje e sempre eu não estou afim, não. Porque você tem que fazer as coisas bem feitas também. Não adianta nada falar, alguém te convida e fala, olha, nós vamos fazer tal coisa ali. Você dá uma força pra gente, você vai com a cara desse tamanho, você já leva um monte de mau humor, você já leva um monte de vibrações negativas, então é melhor você fica na tua. Quando melhorar, você vai e ajuda. Tem que fazer de coração, na verdade. Exato. Não é? Tem que fazer de alma e sabendo que é uma necessidade. É engraçado, né? A maioria de nós faz um monte de coisa que não gosta porque é obrigado. É. Eu já falei que menos de 2% da população mundial trabalha no que gosta. E a gente tem que trabalhar. Eu fico até azul quando alguém fala assim, você é computador, né? 30 e poucos anos, né? Você gosta, né? Gosto. Encaro como expiação. Sabe? Mas agradeço. Agradeço a Deus. Tira o pão, né? É de onde eu consegui criar minha família e estou aí até hoje. Mas falar que gosta... Quando eu estava estudando, gente, eu já falei isso aí também. A pessoa, nossa, como você tem notas boas, mas também você gosta de estudar, né? Eu gosto de ficar até 2 horas da manhã, sabe? Louco da vida. Eu era obrigado, eu tinha que fazer isso. Nós temos que fazer algumas coisas que a gente não gosta, né? Então custa você chegar e falar, reservar um tempinho para que você... não é, eu fiz, como eu disse, eu já fui lá na igreja, eu já dei o meu donativo, ou então eu já orei, eu já fiz tal coisa, agora tá bom. Não tá bom. Nunca vai estar bom. Fiz todo bem que podia, né? Exato, é o que eu falei. Você para no meio do caminho. Não, você fez todo o bem que podia. Você fez toda a caridade que você podia fazer. Caridade verdadeira. Conversar, alguém vem conversar com você, você ouve. Mas qual é a nossa mania? A pessoa chega para conversar, você interrompe ela e fala, mas eu também já tive um problema. Aí começa a contar o seu, ao invés de ouvir do que a pessoa. Se o seu problema passado já não te aflige mais, cala a tua boca e ouça o que o outro tem que falar. Cala-te por um instante. Isso é caridade. É tão fácil fazer. Só que por que a gente não faz? A gente gosta de medir desgraça, né? A pessoa chega, mais feliz que você. A pessoa chega, eu tô com uma pedra no... mas isso não é nada não. E eu que tive 4 pedras. Ou então fala, você vai ver o que você vai sofrer, viu? Dói pra caramba isso daí. Olha como você tá ajudando. Ó, legalzão que você é. Sabe? Baita caridade. Baita caridade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai esclarecer isso daqui, tá, gente? Caridade material versus caridade espiritual ou moral. No capítulo... 13? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do 13. céu. Tenha piedade. 13, o item 9, diz o seguinte. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Ou seja, um suportar o outro. Isso é caridade moral. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Obviamente isso aqui é a instrução dos Espíritos, tá? Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro, mais tolo do que ele. É um gênero de caridade, isso. Saber ser surdo, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Viu? Contrariamente disso, se alguém chega com o nariz empinado, a gente já fala, olha esse aí, é um, dá aquele monte de adjetivo negativo, né? E está querendo dar uma de gostoso para cima de mim. Coitado dele.
ele não conhece a realidade espiritual, que aqui mesmo o texto diz, aqui ele se acha, quando ele sabe que na escala, quando ele desencarna, ele vai ver na escala espiritual, ele está lá embaixo. E aqui ele foi o gostosão, ele foi o mandão, ele teve vários empregados que ele humilhou, ou ele era um político ou ele era um ministro do STF, sendo bem claro, né? Escolhe um daqueles 11 lá, que se julgam acima de Deus, se julgam acima das coisas, e podem, e mandam, e prendem, e soltam, e pá, bum. Quando chega lá, do outro lado, ele vai procurar onde é que está a cadeira dele, que ele sentava, aquela cadeira que custa 15 mil reais, de couro, né? Não tem não, filho. Mas eu era ministro, então. Você era. Deixa eu puxar o teu currículo. Você é só um espírito igual ao porteiro, que você nem falava bom dia. Você é igual àquele puxador de carrocinha, de carroça lá, que você de vez em quando jogava uma moeda lá com desdém, achando que estava praticando a caridade. E aquele carregador de carrocinha, dentro da escala moral aqui espírita, ele está 6 etapas, sei lá, 6 escalas maior que você. O céu e o inferno tem vários depoimentos disso daí. Sim. A pessoa aqui era não sei o que, mas eu era dele, eu era não sei o que, ele não passava. Não... Então, lá na Terra, ele estava cumprindo o plano reencarnatório dele e fez por merecer, porque passou com serenidade, tudo aquilo que você achava que você era maior que ele lá. E você tendo a oportunidade de ajudá-lo, não o fez. Então agora aqui, lembra que tinha uma mulher que falou assim, mas ela era minha serva. Sim. Eu era fazendeira rica e ela era minha serva. Como é que ela pode agora estar? Eu não vou obedecer o que ela está falando, me pedindo. Tem muitos. Fica a dica, o céu e o inferno, para vocês lerem. Muito bom. Lerem não, estudarem. Estudarem. Porque ler não tem adianta. que ser estudado. Tem que estudar. Ler só muito profundo. Então, ou seja, eita, passei hoje. A vida nos apresenta a cada instante a oportunidade de praticarmos a caridade moral, buscando compreender as pessoas no trabalho, na família, enfim, na sociedade. E a mesma vida nos apresenta também a possibilidade de caridade material, que é dar água a quem tem sede, alimentar a quem tem fome. E quando acharmos que não somos ricos o suficiente para a prática da caridade material, lembremos de Jesus na lição do óbolo da viúva. Para quem não lembra, rapidinho, aquele caso que ela deu uma moedinha de nada, ainda foi, nossa, para que vai dar essa coisa? Aí Jesus, usando essa parábola, ele disse, ela deu tudo o que tinha, enquanto você deu sobras do que você tem. Ai. Olha, teve uma participação muito grande das pessoas, com muitos comentários. Que eu até gostaria de. Bem, amigo. Não sei se eu consigo ler o que as pessoas colocaram. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Fazer o que, menina? Para mostrar já rapidinho demais. o que foi falado, pra gente comentar. Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Eu não vou prender as pessoas. Eu não vou prender as pessoas. É verdade. Jantaram, já cansaram da minha cara e por aí vai. Então, as pessoas fizeram vários comentários durante o que você colocou. Sim, é que infelizmente não dá para eu responder. Às vezes não dá para responder porque senão você acaba perdendo o não acaba, né? não. Tem que acabar, tudo tem um começo e um fim, tem que ter. E a gente agradece a participação de todos vocês aqui. Eu tô vendo que tem muitos familiares meus aqui, parentes, amigos. Isso não vale, parente não conta. Minhas primas, minhas tias, né? Meus amigos de trabalho, os amigos do Consolador Prometido. Então, meus queridos, porque... Seu José Carlos. Eu agradeci a presença de todos, a colaboração de todos, porque vocês estão colaborando, sabia? O fato de ouvir, o fato de ter essa paciência, de ter a indulgência, de ter essa paciência, já é um exercício para nós. E eu espero, sinceramente, que um pouco que a gente consegue transmitir, fique um pouquinho. Para mim é gratificante.
Primeiro que eu gosto. E eu já me achei nessa condição de falar daquilo que a gente pretende, enfim, se aprimorar. A gente não fala mais porque não sabemos mais. E não nos atrevemos a falar aquilo que não temos a experiência, que não temos a comprovação. Que não é para discutir, não é para brigar com ninguém, não é para medir força nem medir conhecimento. Simplesmente... vai acabar mesmo? Simplesmente é informar, é compartilhar. Porque somos amigos, a gente tem amigos, a gente quer dar o melhor para os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos queridos companheiros. Nós somos companheiros de jornada. Ninguém aqui é capitão, nem general, aqui no exército, aqui somos companheiros de jornada. Nós estamos numa grande nave que é esse planeta Terra, onde todos os dias, infelizmente embarcam alguns e infelizmente desembarcam outros. Ou o contrário, né? Que eu já disse uma vez. Aqui, quando a gente perde alguém do nosso meio e vai embora, a gente chora. E lá eles fazem festa. E quando eles vêm de lá para encarnar aqui a gente é recebido com alegria e quem fica lá chora. Faz parte da vida, né? Esses dois mundos aí que Deus tem proporcionado a gente descobrir graças ao estudo do Espiritismo e à propagação do Espiritismo. Não precisa ser expert nenhum não. Basta a gente poder falar daquilo que consegue fazer. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos nós, que nós tenhamos também um descanso revigorante, possamos ir a locais de trabalho, melhor do que dormir, o corpo descansa e o espírito não. E que na próxima semana possamos estar todos juntos, gozando de boa ou relativa saúde, né? Física, mental e espiritual. E que o nosso Mestre possa continuar nos abençoando, nos dando sempre a oportunidade de servir. Tá bom? Muito obrigada a todos por esse momento aqui de aprendizado com a gente. Pedimos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que abençoe todo esse planeta, abençoe as pessoas que estão passando por essas dificuldades tremendas com doenças, e que elas possam receber aí as dádivas de amor e paz em seus corações, e que todos nós sejamos muito abençoados. Uma excelente semana a todos e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.